Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Herança Inteligente. Meu nome é Tiago Nascimento, advogado especializado no direito de família, e hoje nós vamos conversar os erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão fazer um planejamento patrimonial da família através do sistema de holding. Vamos lá então? Primeiro deles, misturar o patrimônio da família com a atividade econômica que aquela família exerce. Vamos imaginar que essa família exerce uma atividade econômica de. Nossa família tem uma fábrica de calçados. O que essa família deve fazer? A atividade econômica de produzir calçados dessa fábrica não pode misturar com o patrimônio que tem essa pessoa. E o que é um erro muito comum que as pessoas fazem? Colocam tudo num balaio só. Ou seja, a família tem aquela empresa que exerce atividade econômica de produção de sapatos e a família pega todo o patrimônio dela e coloca dentro dessa pessoa jurídica. Qual que é o problema disso aí? O problema pode ser uma eventual quebra desse negócio no futuro ou problemas financeiros que desaguem aí em dívidas trabalhistas, execuções fiscais, cíveis, tanto faz. Por que que isso acontece? Porque fica tudo no mesmo balaio, tudo misturado. O que que essa família então deveria fazer? Simplesmente exercer a atividade econômica de calçados através de uma pessoa jurídica e gerenciar todo o patrimônio dessa família através de outra pessoa jurídica. Ou seja, fazendo uma barreira e separando coisa por coisa dentro da atividade dessa família. Ou seja, de um lado a gente tem a empresa que produz renda para aquela família, de outro a gente tem o patrimônio. E se porventura aquele patrimônio tiver um problema aqui, esse problema vai ficar só aqui e nunca vai ser contaminado com o patrimônio que essa família tem aqui. Tá certo? Lembrando sempre, essa segregação deve ser feita de maneira correta, porque isso não pode ser feito visando fraudar credores lá na frente. Tá? Mas isso aí é outro papo, fica para um próximo vídeo. Segundo problema que as famílias então cometem ao fazer a organização da família através da holding. Não transmitir a propriedade dos bens para o nome da pessoa jurídica. Pessoal, isso é a coisa mais comum que acontece. Como assim, Thiago? É o seguinte, quando a família constitui aquela pessoa jurídica, eles abrem a pessoa jurídica e vão colocar esse patrimônio, sejam bens móveis, imóveis, carros, casas, apartamentos, dentro dessa pessoa jurídica. E como que a gente faz isso? Através da integralização de capital social. Então, as pessoas fazem esse procedimento através de um contrato, levam a registro na junta comercial e param por aí. Qual que é o problema disso? Não pode parar só com o registro na junta comercial. Por quê? Essa minuta desse contrato, registrado no órgão público da junta comercial, ele tem que ser levado ao cartório de registro de imóveis para que o cartório faça o registro de propriedade dos bens em nome da pessoa jurídica. Porque se isso não for feito, o que vai acontecer com a família? Na falta de um pai, da mãe, ou seja, uma pessoa que detém o patrimônio no nome dele, vai ter que ser inventariado aquele patrimônio, porque o patrimônio ainda está no CPF da pessoa. Apesar de ter sido integralizado dentro da pessoa jurídica, essa integralização ela não foi finalizada através do registro no cartório de imóveis. Tá certo? Esse é um erro bastante comum e que as pessoas às vezes esquecem ou às vezes até mesmo por falta de informação. Tá certo? Terceiro erro, a família não se utilizar das cláusulas de direito civil e de direito empresarial para proteger o patrimônio e os seus interessados, ou seja, a própria família, os pais e os filhos. Como assim, Tiago? Você tem uma casa. Você pode ir lá no cartório e dizer assim: essa casa que eu tenho ela é impenhorável? Você pode fazer isso. E é justamente isso que a gente usa nesse sistema. Ou seja, quando a gente integraliza dentro do sistema de holding familiar os bens imóveis ali dentro, a primeira coisa que a gente vai fazer são gravar esses bens com impenhorabilidade, porque a lei nos faculta fazer isso. E futuramente, se você tiver uma dívida, um filho seu, aquele bem não vai responder por aquela dívida porque ele está gravado com uma cláusula de impenhorabilidade, ou seja, credores posteriores àquela cláusula de impenhorabilidade não vão poder penhorar esse bem para pagar eventuais dívidas. Tá certo? Outra cláusula que as famílias também precisam usar e acabam se esquecendo. Dentro das famílias, pessoal, existe uma complexidade muito grande. Cada família é de um jeito, cada um dos seus familiares tem uma maneira de ver a vida, e isso pode ensejar diversos conflitos, ou não. E a gente pode ter famílias tranquilas e famílias bastante problemáticas. Por que que eu digo isso?
Vamos imaginar aqui que o pai ou a mãe não se dão muito bem com o genro, com a nora. E o que eles podem fazer? Afastar o genro e a nora daquele sistema por meio de cláusula chamada cláusula de incomunicabilidade, ou seja, aquele sistema de holding familiar daquela família ali, ele vai afastar terceiros. Que terceiros são esses? São genros e noras que não vão participar ali da distribuição patrimonial daquele sistema. Outra cláusula que a família pode usar é a cláusula de usufruto vitalício. Para que as famílias usam isso? Porque o pai ou a mãe, evitando a sucessão futura, eles podem estabelecer o usufruto das cotas que correspondem àquele patrimônio de maneira absoluta enquanto eles estiverem aqui. Ou seja, os pais, apesar de doarem todas as cotas daquele patrimônio para os filhos, eles continuam gerindo o patrimônio da mesma forma como eles fazem hoje até o dia que nós estiverem mais aqui. Essas cláusulas, então, resolvem os problemas da família de inúmeras formas, e é por isso que elas não devem ser deixadas de lado nesse planejamento patrimonial. Próximo erro, essa família não se utilizar de normas de direito empresarial para estipular direitos e obrigações e organização futura patrimonial entre os herdeiros. Porque fazendo isso, no futuro, o que a família vai evitar? Primeiramente, eles vão evitar o processo de inventário, porque não vai ocorrer sucessão dentro daquela família. E, além de tudo, o que eles vão evitar? Brigas e litígios futuros. Por quê? A gente sabe que a questão do inventário, quando envolve patrimônio, uma certa complexidade, e às vezes até mesmo problemas entre herdeiros, vai desaguar onde? No Poder Judiciário. E quando vai cair no Judiciário, a gente sabe o problemão que vira isso aí. E falou que é judiciário e inventário, meu Deus do céu, aí virou um rolo danado sem fim. Então é isso. São esses os problemas mais graves que as famílias costumam passar quando não fazem um planejamento patrimonial adequado. Lembrando que tudo isso aqui que eu falei vai servir para sua família? Não sei. Porque quando a família procura um tipo de profissional para organizar o patrimônio através de um sistema de holding familiar que vai servir para ela, primeiro é necessário fazer um estudo de toda a complexidade daquela família. Primeiro, da complexidade das pessoas que estão ali, quem são as pessoas daquele grupo familiar e depois como é a questão da organização patrimonial. Só assim, com base nessas informações e com base nas preocupações e anseios do pai e da mãe que querem organizar aquele patrimônio, é que eles vão utilizar esses institutos da maneira correta. Tá certo? Pessoal, espero ter sido claro. Se não foi, por favor, deixem aqui nos comentários e também, se quiserem, vocês podem me seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook, enfim, está aqui na descrição desse vídeo. A gente se vê então no próximo assunto. Um grande abraço.